Olá, eu sou o professor Altair e na aula de hoje vamos falar sobre a membrana celular. Alguns aspectos são importantes de serem destacados quando falamos da membrana celular. Devemos saber que a membrana celular ela é um envoltório da célula. Dessa forma, ela possui uma dupla camada lipídica e juntamente com essa dupla camada lipídica, ela vai ter algumas proteínas associadas. A membrana plasmática ainda pode possuir canais altamente seletivos e proteínas transportadoras. Os canais permitem a difusão para o meio interno e para o meio externo. Já as proteínas transportadoras permitem a importação e a exportação de moléculas e de íons. Possui algumas proteínas ainda que são receptoras, que estão presentes na membrana, que recebem informações provenientes de outros sistemas. A membrana celular ela está diretamente envolvida com toda a comunicação celular, na importação e exportação de moléculas, no crescimento celular e na sua mobilidade. Como vemos aqui nesta figura, no número 1 a célula está recebendo a informação, no número 2 observamos a importação e a exportação de pequenas moléculas, que podem ser do meio externo e do meio interno, e no número 3 destacamos ainda que a célula possui uma capacidade de movimento e de expansão. As membranas internas de uma célula formam diferentes compartimentos. Então, observamos nessa figura abaixo que dentro de uma célula eucariótica possuímos várias organelas. Essas organelas, como por exemplo mitocôndria, aparelho de Golgi, lisossomos, possuem membranas específicas que as delimitam. Dessa forma, essas organelas estabelecem comunicações também entre o meio interno das células e entre as estruturas celulares. A membrana celular ela é dita que tem uma compartimentação, ou seja, duas regiões no espaço separadas fisicamente por uma barreira. No entanto, essa compartimentação ela permite um trânsito seletivo de substâncias, que mais para frente vamos especificar como quando falarmos dos mecanismos de transporte através da membrana celular. A célula, então, ela foi definida como tendo um modelo. Esse modelo ele foi definido como sendo chamado de modelo do mosaico fluido. Esse modelo do mosaico fluido ele mostra que, através dessa membrana celular, possui moléculas de glicolipídios, glicoproteínas, proteínas específicas, proteínas periféricas, proteínas integrais, que vamos abordar mais adiante quando falarmos das proteínas de membrana celular. Toda a membrana celular vai possuir sua composição química. Em torno de 40% são lipídios, 60% proteínas e temos um percentual ainda de glicídios, que são carboidratos associados a lipídios e a proteínas. A célula é dita como tendo uma bicamada lipídica. Então, essa bicamada lipídica ela é uma estrutura fundamental nas membranas celulares. Essa bicamada lipídica possui moléculas com partes que são hidrofílicas e outras partes que são hidrofóbicas. Dessa maneira, elas são denominadas anfipáticas. Por sua vez, essas moléculas elas têm um papel crucial no arranjo da camada bilipídica na célula, ou seja, em ambientes aquosos, mantendo dessa maneira a estrutura celular entre o meio intracelular e o meio extracelular. Essas moléculas anfipáticas, como os fosfolipídios, elas são submetidas a forças contraditórias, ou seja, a cabeça hidrofílica é atraída pelas moléculas de água, porque ela tem uma hidrofilia, uma atração por água, enquanto a cauda hidrofóbica tende a repelir, a se afastar das moléculas de água. Esse conflito ele é resolvido pela formação dessa bicamada lipídica. Como vemos nesse desenho, aqui localizado do lado direito, observamos uma camada hidrofílica e as caudas hidrofóbicas. A membrana celular ela possui proteínas, que são proteínas de membrana celular. A maior parte das funções da membrana são desempenhadas justamente por essas proteínas de membrana. Entre essas funções que são desempenhadas, temos a função de transporte, então diferentes tipos de substâncias são transportadas através da membrana celular, através dessas proteínas de membrana. Podemos citar como exemplo o transporte de uma molécula de glicose.
Algumas ainda desempenham a função de ancoragem, ou seja, ancoram a membrana diferentes tipos de macromoléculas. Algumas proteínas também desempenham a função de receptores, ou seja, detectam sinais químicos específicos na superfície das membranas celulares. E outras proteínas ainda atuam como enzimas, desempenhando inúmeras funções em diferentes células do corpo. Nessa imagem, observamos então essa variedade de função. Então, proteínas transportadoras ou proteínas de canais, proteínas de ancoragem, os receptores e as enzimas. As proteínas de membrana, elas também ainda podem ser divididas em integrais e periféricas. As integrais, elas são denominadas como transmembrânica, associada à monocamada por meio de uma alfa-hélice, ou ainda ligada a lipídios. Já as periféricas são ligadas a proteínas. Então, observamos que temos proteínas ao longo dessa membrana celular, que estão localizadas mais externamente, que atravessam toda a membrana celular, ou que estão localizadas mais internamente. Essa característica da proteína é que ela é formada por uma cadeia polipeptídica, ou seja, um conjunto de peptídicos, atravessando essa bicamada lipídica. Então, ela vai formando uma alfa-hélice, como vemos aqui nesse desenho localizado ao lado direito. A gente vai ter a cadeia lateral de um aminoácido hidrofóbico, a ligação do hidrogênio. Na parte mais lateral do lado direito e esquerdo, observamos então os fosfolipídios formando essa bicamada lipídica. O funcionamento dessa bicamada lipídica também permite com que a gente tenha a formação de canais, ou seja, os canais eles permitem um transporte seletivo de substâncias. Então, dessa maneira, alguns íons, como sódio, potássio, eles são direcionados diretamente por esse canal. Então, a gente observa o quê? Que a gente tem uma bicamada lipídica, temos alfa-hélice de transmembrana e no interior eu formo um poro, ou um canal aquoso. Esse canal ele tem uma característica de ser hidrofílico no interior do canal, ou seja, ele atrai a passagem das substâncias. Nesse caso, ele faz a atração iônica e hidrofóbico externamente, repelindo então essas partículas de água. As aquaporinas são canais formados por proteínas. Esses canais eles atravessam a membrana celular e dessa maneira eles conduzem moléculas de água, ou seja, eles vão aumentar a permeabilidade da água. Foram descobertos em 1988 e em 2003 Peter Agre ganhou o Prêmio Nobel de Química devido à descoberta das aquaporinas. Esses canais eles estão em grande quantidade nos glóbulos vermelhos humanos e nas células dos rins humanos, o que melhora o processo de reabsorção de água. Também temos a presença de carboidratos ao longo da membrana celular. Então, as células animais elas são envoltas por uma camada de carboidratos ligada a proteínas e ligadas a lipídios. Então, temos glicoproteínas ou glicolipídios. Essa camada é chamada de glicocálice. Dessa forma, a composição química dos carboidratos presentes são glicolipídios, glicoproteínas, que são oligosacarídeos associados às proteínas, proteoglicanos, cadeias mais longas de carboidratos associadas às proteínas. Qual a função dessas estruturas? Permitem a locomoção em células que são móveis, auxiliam no processo de proteção e também facilitam o reconhecimento e a adesão celular. Nessa imagem, observamos então a presença dessas estruturas. Temos a camada de carboidrato e a bicamada lipídica. Associada à bicamada lipídica, temos glicoproteínas de transmembrana, glicoproteína adsorvida, glicolipídios e proteoglicano transmembrânico.